Mas eu vou perguntar também para o professor Alexandre Pires, que antes do programa começar, fazia algumas reflexões sobre a possibilidade de um conflito ou de uma intervenção norte-americana, de que maneira esse processo aconteceria, desencadearia o que exatamente? A gente pode apontar para uma ação pontual, específica, para captura, por exemplo, de Nicolás Maduro, ou algo que perduraria muitas semanas? O que é preciso projetar ainda no campo da especulação, né? Olha, vendo esse desenho, né, e caso se confirme mais os outros 3 navios, que seriam a frota anfíbia, né, parece que é o USS Santo Antônio, o USS Iwo Jima e o USS Fort Lauderdale. São 4.500 homens, cada um deles consegue carregar 14 veículos anfíbios, consegue carregar 4 navios de ataque, né? Olhando se isso de fato se configurar e pegando as informações do professor Poli, que pode ter submarinos de apoio sendo deslocados para ali, patrulhas, né, ou seja, navios menores de patrulha de intervenção mais rápida sendo deslocados. Aparentemente está se desenhando uma operação especial, né? Parece que seria ali uma blitzkrieg, uma operação relâmpago, né, mirando provavelmente ali a captura do presidente Nicolás Maduro, né? Ou seja, você tem esses 3 destroyers que provavelmente anulariam as defesas aéreas, as principais bases, ou seja, a principal estrutura provavelmente em torno de Caracas, né? Desmobilizaria, imagina um Tomahawk caindo, desmobiliza completamente a tropa, né? E aí talvez essas forças anfíbias invadiriam e tentariam fazer uma captura do presidente, caso a localização dele fosse dada como certa, né? Seria algo não tão inimaginável, porque o contexto da captura do Bin Laden e outras figuras envolveu forças terrestres, mas porque a situação era desértica, não era litorânea, né? Agora nós temos ali um presidente que está numa capital praticamente costeira. Então o desenho é muito estranho. E tem um outro detalhe que nós temos que lembrar: o custo é enorme dessa operação, um detalhe que a gente não falou, né? Não é uma brincadeira você deslocar esses navios, essas tropas, que seja por 1 semana, 2, né? É um custo enorme. Só como demonstração de força é bastante, digamos, inusitado, né? Pode ser, e aí esse é meu palpite, talvez eles estejam aguardando alguma janela de oportunidade, né? Ou seja, estamos ali, caso surja uma janela de oportunidade, a operação se concretiza. Caso não surja essa janela de oportunidade, nós fizemos uma pressão, né? E talvez depois se desloquem as forças para outros lugares. E a janela de oportunidade, é possível elencar cenários possíveis para a nossa audiência? A principal janela de oportunidade para uma operação dessa é saber exatamente a localização do Nicolás Maduro, né? E também o mapeamento, a inteligência completa dos lugares de resistência. Quase sempre, para você eliminar um inimigo, é saber onde ele está. É o caso do Zelensky no início da guerra da Ucrânia, né? Houve a mesma iniciativa por parte da Rússia, fez uma operação muito rápida em Kiev, tentando localizar o Zelensky. Ele aparecia nas câmeras e ninguém sabia onde ele estava, né? Parece que nas 2 primeiras semanas foram 15 tentativas de assassinato por parte do exército russo, né? Malfadadas. Então a janela de oportunidade que eu vejo é saber exatamente onde está Nicolás Maduro. Então as tropas estariam ali, os anfíbios estariam posicionados. Nessa tropa que talvez chegue no domingo, desses 4.500 homens, 2.200 são fuzileiros, né? Para a audiência, os fuzileiros são a força anfíbia, ou seja, terra, ar e mar, ou seja, são os que são capazes de fazer esse tipo de operação. Então é um contingente muito grande, né? Então provavelmente é isso que eles estão vendo. E claro, né, como a gente comentava um pouco antes do programa, tudo isso pode ser um ardil, né? Ou seja, os Estados Unidos têm feito isso, eles chamam a atenção por um lado e na verdade a operação que eles já estão mirando ou já está em curso, e não é nada disso que nós estamos assistindo. Isso aí é só uma cortina de fumaça. Pois é, vou passar para o professor Pódio também, talvez contribuir, fazer um complemento a essa análise
sobre estratégias possíveis do governo norte-americano, mas queria voltar a um ponto que o senhor chegou a tratar, e eu vejo muitas análises que indicam um interesse de Donald Trump na América Latina, né? Um olhar atento às movimentações que acontecem. E a gente poderia mencionar também o tensionamento com o Brasil, o tempo que os Estados Unidos gastam com o Brasil nas muitas manifestações acerca do que acontece por aqui, mas também essa demonstração de força ou o envio dessas embarcações para a costa da Venezuela. É possível ampliar a reflexão sobre quais são as preocupações ou quais são as motivações de Donald Trump quando falamos dos países da América Latina, professor? Bom, primeiramente, em termos do que a gente já tem discutido aqui, né, a sinalização do envio deste tipo de equipamento particular que tem utilização muito limitada para lidar com cartéis, muito limitado. Você não lida com cartéis com destroyers e submarinos, né? Mas isso é o tipo de força que tem a ver para lidar com uma força estatal, contra a Venezuela, contra o Nicolás Maduro. Muito bem, é importante a gente marcar o seguinte: se acontecer de fato uma invasão dos Estados Unidos à Venezuela, um ataque norte-americano à Venezuela, nós estaríamos diante de um momento histórico, porque, a despeito das diversas interferências norte-americanas na América Latina, os Estados Unidos só mandou tropas, só invadiu países na história, na América Central, no Caribe e no México, né? Nunca os Estados Unidos, então já invadiu Nicarágua, Cuba, Guatemala, tem a guerra contra o México, tem um grande histórico de intervenções nesta região. Nunca na história os Estados Unidos invadiu militarmente um país da América do Sul. Se isto acontecer na Venezuela, nós estamos rompendo, portanto, uma tradição histórica bastante relevante, que são os Estados Unidos, que até então, do ponto de vista de intervenção militar direta, se focava na região do Caribe, na América Central e no seu entorno mais próximo, e intervindo militarmente de forma direta com tropas num país da América do Sul que faz fronteira com o Brasil. Então, historicamente, isso seria bastante relevante. Acho que esse é um ponto importante que a gente teria que levar em consideração. Nesse sentido, a gente teria que compreender qual seria a resposta brasileira, porque o Brasil, historicamente, sempre olhou para a América do Sul, não a América Latina como um todo, mas a América do Sul, isso desde a época do Império, República, durante o governo militar, sempre olhou para a América do Sul, durante a redemocratização, a formação do Mercosul, por exemplo, como a área de influência do Brasil, né, como a região em que o Brasil, de fato, está preocupado, muito mais do que o restante da América Latina. Então, seria um momento bastante, gostaria que a gente marcasse isso com a nossa audiência, que seria algo absolutamente inédito e abriria um novo capítulo na história das relações com a América do Sul, né? E, nesse sentido, a gente parece encaixar um pouco na perspectiva do Donald Trump, como eu disse no começo, de uma certa área de influência, estendendo até mesmo aquilo que foi feito por outros presidentes americanos no passado, né? Então seria um novo capítulo aí na relação entre Estados Unidos e América Latina.